Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Nós ainda estamos aqui em Barra do Corda, na nossa EBO, na Escola Bíblica de Obreiros. Parece que é a 30ª, né? Escola 30ª. Bíblica de Obreiro, né? 30ª Escola Bíblica de Obreiros, né? Nós estamos aqui ainda em Barra do Corda para juntos adorarmos a Deus nesse trabalho tão glorioso. Vários palestrantes, pastor Helenay Cabral, pastor César Moisés, pastor Raifran não pôde, não passou bem, mas nós temos ainda as palestrantes, as irmãs, Sueli, a missionária Sueli e a missionária Silvânia. né? Temas importantes, que Deus abençoe a todos. Êxodo, capítulo 23, versos 23 a 24. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus e aos cananeus, e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, quebrarás todas as suas estátuas. Palavra do Senhor. Muito bem, hoje eu estarei falando sobre comprometidos só com Deus. Comprometidos só com Deus, ok? Qual é a importância disso? Se você ler Marcos 12, 31, 30, 31, 32, o Senhor disse, como também Deuteronômio 6, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Aqui você tem uma responsabilidade de amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, comprometimento com Deus. Comprometimento com Deus. Nós temos que ter essa postura. E aqui Deus estava mostrando para Israel que se eles fossem obedientes e fiéis, escutem bem, para estar comprometido com Deus é necessário duas coisas. A primeira, obediência. A segunda, fidelidade. Quando eu falo de obediência e fidelidade, eu já estou falando de comprometimento com Deus. Deus estava dizendo que haveria de prosperar Israel, haveria de abençoar a Israel, haveria de avançar Israel, destruindo os seus adversários. Se vocês analisarem, ele diz no verso 23, na parte final, eu os destruirei. Esse verbo aí no hebraico, ele quer dizer kahad. Kahad quer dizer chutar. Já imaginaram? Essa expressão no hebraico aí é derrubar, mas ela tem uma ênfase de chutar. Deus diz assim, eu vou chutar para longe de vocês os seus adversários, os seus inimigos. Mas para Deus fazer isso, era necessário obediência e fidelidade. E quando se fala de obediência e de fidelidade, é obedecer aos mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive, quando você vê aqui no verso 24, diz, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás. Ou seja, Israel não poderia nem adorar, nem obedecer, nem servir a qualquer outro Deus. Deu para entender agora? Esse verbo aí, shahá, quando você atenta para ele no hebraico, ele quer dizer inclinar-se, fazer algum tipo de deferência, fazer algum tipo de honra perante esse Deus, ou perante a um objeto, ou perante qualquer outra coisa. Como, por exemplo, ao próprio homem, como a anjos, como a deuses. Mas Deus estava dizendo aqui, não te inclinarás. Inclinar aqui é se prostrar, inclinar aqui é se derramar diante de um superior. Então, o único ser superior, digno de adoração, de louvor, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então Deus estava dizendo para Israel, não te inclines, não faça deferência, não adore a outros deuses, nem a anjos, nem a pau, nem a pedra, nada. Vocês devem
apenas me adorar. Aqui está a importância de manter comunhão e sociedade somente com Deus. Queridos, é muito importante analisar que Deus diz nesse versículo 24, antes vocês não irão nem servir, nem farás conforme as suas obras, antes destruirás totalmente e quebrarás as suas estátuas. Essa palavra aí, estátua ou coluna, mas está no plural, estátuas, colunas. Interessante que essa palavra coluna, que aparece aí no hebraico, ela dá a ideia de um toco, ela dá a ideia de uma coluna. E quando você atenta para essa expressão coluna ou colunas, ela fala sobre os montes. É isso que o texto aqui está falando. Ela fala sobre monte de pedras. De modo que, se você perceber, essas pedras, essas colunas, elas eram feitas nos montes e ali as pessoas adoravam a outros deuses. É muito importante você analisar que no aspecto histórico, quando nós atentamos para os cananitas, eles praticavam a adoração em montes. Eles levantavam altares nos montes, eles levantavam algumas coisas nos montes, e eles praticavam ali a adoração a pedras, adoração a deuses, adoração a seres angelicais. Eles faziam isso, adoravam a estrela, adoravam a lua, adoravam o sol. Então, eles faziam esse tipo de adoração, inclusive para Baal. E por que eles preferiam os montes? Porque quando eles levantavam essas colunas, se vocês analisarem aqui, a coluna representava o homem. Isso está bem claro, tanto no hinduísmo como em outras religiões. E quando se falava das árvores, elas apontavam para o aspecto feminino. E aí fazia essa junção da coluna com as árvores, tinha-se o culto à fertilidade. Então, a prática de muitos irem para os montes, adorarem, ali, na verdade, representava, figurava um culto a deuses estranhos. Aí talvez você diga assim, pastor Zéu, mas quando a gente pega, por exemplo, Gênesis 28:18, Jacó pegou uma pedra, a mesma que ele havia feito como travesseiro, e marcou aquele local e disse, ali o Senhor estava. Sim, isso é verdade. Mas a pedra, Jacó não usou ela para adoração. Jacó não acreditava que Deus estivesse na pedra. Devido à revelação da escada que dava do céu à terra, da terra ao céu, ele então concluiu, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Devido à revelação e às promessas que o Senhor Deus havia lhe feito. Deu para entender? Quando nós atentamos, por exemplo, para Êxodo 24, verso 4, a Bíblia diz que Moisés tirou as pedras, ele vai fazer isso, ele tira as pedras e faz um memorial representando Israel, as 12 pedras. Mas veja que Moisés não estava adorando a pedra. Essa ideia de lugares sagrados, ela não veio, por exemplo, da Bíblia como se Deus quisesse sacralizar, canonizar algum lugar. Quando você pega Êxodo 3, que a Bíblia diz que Deus falou, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Na verdade, toda a terra foi feita por Deus. Mas ele estava querendo dizer que naquele momento a manifestação de Deus estava ali com Moisés. Ao terminar aquela manifestação, não queria dizer que aquele lugar fosse sagrado. Não, era sagrado enquanto Deus estava ali naquele momento. Então, essa adoração, ela era praticada pelos povos cananitas, adorando outros deuses, levantando pedras. E Deus, se vocês analisarem, nós temos 4 momentos na evolução da adoração do povo de Deus. Primeiro momento, a adoração era livre. Você vê isso com Abel e Caim, lá em Gênesis 4. Você vê isso com Abraão, em Gênesis 12. Abraão, aonde chegava, ele levantava um altar para testemunhar do Deus que ele adorava. Era como se ele dissesse para aquelas nações, o meu Deus é esse aqui. Quando você vê Jacó pegando a pedra, também estava demonstrando um tipo de adoração. Mas depois, essa adoração que era primitiva,
que era livre, ela vai tendo o seu progresso. Ela sai desse aspecto e agora vem para a adoração no tabernáculo, ouçam bem isso, no tabernáculo, no santuário. E no templo, você vai ver que a adoração depois, ela vem para o templo. Quando os judeus são levados para o cativeiro, eles estão presos e ao retornarem de lá, eles criam as sinagogas. As sinagogas serão lugares escolhidos, separados pelos judeus, não mais os montes, mas eles vão adorar nas sinagogas. Eles não praticaram mais a adoração em montes, porque foram curados da idolatria. Aí você tem esse terceiro estágio. E o quarto e último estágio, a adoração da igreja. Como era a adoração da igreja, pastor? Como a igreja passou a adorar? Agora em Cristo, a igreja adorava a Cristo em espírito e em verdade. E eles adoravam nas casas. E o mais interessante é que nos atos de adoração envolvia a oração, a leitura da palavra, a meditação, a oferta, o batismo, a santa ceia. Era isso que fazia parte da adoração, do culto da igreja primitiva. Ou seja, quem quiser adorar da maneira certa, não precisa voltar mais aos tempos lá atrás, primitivos, da história antiga do povo de Deus. Eles estavam em processo de evolução. E aí Deus os curou. Então eles saíram lá atrás da adoração livre, depois eles entraram para a adoração no santuário, no tabernáculo, depois nas sinagogas e por último veio a adoração da igreja. A igreja, ela vai adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Faz a sua adoração, mas se reuniu nas casas e ali cada irmão adorava a Deus com a sua adoração, ouvindo a palavra. Ouvir a palavra é um ato de adoração. Precisamos entender isso. Ouvir a palavra, cantar um hino, meditar é um ato de adoração. Então esses são os estágios, 4 estágios do processo da evolução da adoração. Mas Deus estava dizendo para Israel, se vocês se comprometerem só comigo, se vocês forem obedientes e fiéis, eu vou chutar os inimigos de vocês. Sabe o que Jesus disse para o próprio Satanás, lá em Mateus 4,10? Sai daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então pronto, você não precisa... Hoje tem muitos irmãos que vão para monte, eu não sou contra. Só que essa adoração lá, que Jacó fez, pegando a pedra e outros subiam aos montes, eles deixaram essa prática e voltaram para a sinagoga. E aí depois, com a vinda de Cristo, foi inaugurado um novo momento. Você pode adorar a Deus no seu quarto. Você pode adorar a Deus na sua casa. Não importa se é o lugar, porque não depende geograficamente de lugar. Eu vou ao monte que lá tem mistério com Deus. Não. Aonde você estiver tem mistério com Deus. Jonas orou, está lá no capítulo 1 e 2 de Jonas, ele orou de dentro do ventre do peixe. E o Senhor o ouviu. O que vale não é o local, não é a postura. O que vale é, na verdade, o seu compromisso com Ele. Se tiver compromisso com Ele, se você estiver comprometido com Ele, aonde você orar, pronto, como diz lá em 2 Crônicas 6, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. A questão, Deus não está no monte, Deus não está no vale, Deus não está nas pedras, Deus está nos céus. A tua oração, conforme foi endereçada por Jesus, Mateus 6, Pai nosso que está nos céus. Aonde você orar, Ele te escuta. Tem compromisso com Ele? Tem fidelidade com Ele? Tem obediência? Não é o local que faz a diferença. Não é o monte. É a obediência e a fidelidade. Faça isso e Deus te dará a vitória. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida dos Teus servos, pela vida das Tuas servas. Continua conosco, continua com os Teus filhos, dando vitória. E que tenhamos compromisso contigo de viver em obediência, fidelidade, ouvindo a palavra, cumprindo as exigências bíblicas para termos uma vida conforme o Teu querer. Nos abençoa, nos ajuda, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.